Irmãos, o capítulo 41 de Gênesis, numa leitura despreocupada do capítulo 41, nos faz acreditar que a história da vida de José foi um conto de fadas, aqueles que a gente acredita que no final vai ter aquele felizes para sempre, né? Afinal de contas, a trajetória de José até este momento que o capítulo 41 narra foi extraordinária, mas muito desafiadora, muita aflição, angústia, medo. E esse término não digo nem término, porque não é o término, né? Mas o capítulo 41 parece que a história acabou e que o felizes para sempre das histórias de Walt Disney, das histórias que são contadas aí nos contos, José engordou aí essa lista de histórias de finais ou de final feliz. De fato, a gente não pode ignorar que todo esse contexto alegra a gente ver, olhar para este relato e todo esse histórico que estamos tendo da vida de José e ver que todo o processo de abandono, o poço, a venda e tudo mais, até esse momento agora, é muito bacana, é muito legal, não tem como nós não termos esta visão de grandeza de Deus, de soberania de Deus, de providência de Deus. Por outro lado, vemos no meio de tantas crises de homens que nós já vimos no relato, a descendência de José, homens tão complicados que Deus tratou na história, que Deus foi forjando o caráter desses homens. Parece que José nasceu com características diferentes. Ele, muito temente a Deus desde muito novo, muito hábil, muito destacado nas suas capacidades, um homem que, aparentemente, pelo que o texto bíblico nos diz, um homem que sabia fazer tudo, era muito hábil, administrativamente ele era expert, não é? Enfim, talentoso e temente a Deus. Uma junção de duas coisas poderosas, né? Sendo bem utilizadas. Mas o fato é que toda essa trajetória de José não era apenas esse completar desta fase de José, chegando a este momento de estar agora no palácio do faraó, com todos os direitos, de uma posição muito nobre que ele passou a ter ali, no capítulo 41, que veremos daqui a pouco a leitura do texto. A questão é que isso é só uma parte do projeto de Deus. A história não acabou. Não podemos tratar este momento como um final feliz de um conto de fadas, porque não é assim. Deus não finalizou seus propósitos em José. José e tudo o que Deus fez através da vida de José eram parte dos propósitos de um Deus que enxerga tudo eternamente. Deus enxerga de eternidade a eternidade. A Bíblia diz que Deus é Deus de eternidade a eternidade. Então José é uma parte dos propósitos soberanos de Deus em agir na vida do homem. E nós vamos conhecer, através dos acontecimentos do capítulo 41, o que Deus tem para nós aqui nesse trecho. Como temos feito, vamos ler por blocos. Vamos trabalhar um pouco da narrativa e depois faremos aplicações bem práticas deste momento na vida do nosso querido José. Vamos inicialmente pensar aqui nos versos 1 a 13, onde temos o sonho do faraó e finalmente a hora de José. Estava custando a chegar, mas chegou o momento de José, não é? E eu queria que um de vocês ficasse de pé, os ventiladores estão ligados, então você vai precisar ler forte, para que todos possam acompanhar, tá? Então, eu queria que você ficasse de pé e lesse dos versos 1 ao 13, por gentileza. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas, feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram
Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. Muito obrigado, meu irmão. 2 anos passaram. Do momento onde foram libertos o padeiro e o copeiro, sendo que receberam as suas devidas recompensas, ou a interpretação dos seus sonhos feitos por José se realizou. Foi o copeiro mordomo restaurado, a sua posição, e o padeiro, logo o padeiro, rapaz, o cara que faz pão, tão bom pão, morreu mal a beça, teve a cabeça espetada numa estaca, provavelmente numa das praças, lugares públicos ali das circunvizinhanças. Nesse interim, finalmente o nosso mordomo, que até então havia esquecido completamente do nosso querido José, começou a recordar então de onde ele estava e quem o atendeu ali no meio das suas aflições, com a preocupação de não ter seus sonhos atendidos. A questão é que Deus decidiu, já que o copeiro não fez em tempo devido o seu papel, obviamente isso não surpreendeu a Deus, o fato do copeiro não ter comentado com o faraó de que havia lá um homem, um hebreu, temente a Deus e tal, no primeiro momento da sua recondução à condição de um dos oficiais, ou um dos mordomos, ou um dos empregados, servos do palácio do faraó. Deus decidiu falar com o faraó através de sonhos. Já que o copeiro foi por um caminho, Deus decidiu então soberanamente que falaria com o faraó através de sonhos, e sonhos dramáticos, né? Sonhos muito difíceis, algo que lhe perturbou grandemente. E aí o texto nos diz que o faraó, o rei, chamou os magos. Magos e os sábios da época eram pessoas que cuidavam especialmente de assuntos como esse, decisões políticas, decisões difíceis, pessoais do próprio faraó. Tanto os magos como os sábios, em algumas versões, são as mesmas pessoas. Porque a gente pensa em mago, pensa logo em mágico, não é? Na nossa cultura. Mas esses magos lá do Egito e sábios eram os homens mais estudados da época. Eram pessoas que tinham conhecimento profundo de astronomia, eram pessoas que tinham conhecimento profundo científico das coisas, eram realmente sábios, literalmente falando. Entre isso, eram pagãos também, esotéricos, místicos, religiosos, eles tinham tudo isso no mesmo pacote. Mas eram homens que eram respeitados, não era apenas aquela condição que a gente pensa de mágicos adivinhadores dos nossos dias, como pessoas que fazem encantamentos ou enganam. Não, eles tinham uma capacidade de auxiliar o governo do faraó grandemente. O que eles não podiam saber é o que o apóstolo Paulo nos deu a conhecer lá em 1 Coríntios, capítulo 2, dos versos 10 ao 16, que é todo um entendimento de que as coisas de Deus, elas só podem ser compreendidas através do seu Espírito. Só a mente do homem com a mente de Cristo pode conhecer as coisas de Cristo. Só o homem espiritual pode conhecer as coisas espirituais. Aqueles magos pagãos do Egito não podiam saber disso. Estavam tentando fazer o melhor, mas não estava funcionando. E foi nessa circunstância que o copeiro lembrou: olha, Senhor, meu mestre, rei, faraó, eu estou me acostumando com esse negócio enorme aqui, que não é nosso, que está emprestado, que o nosso está em reforma. Mas vamos lá.
O copeiro se lembrou de José e contou para o faraó daquele escravo hebreu incomum que o atendeu com um favor tremendo. Ele viu o Deus daquele hebreu naquele hebreu. Ele anunciou tudo isso ao faraó, relatando então com quem ele esteve preso e tudo que José fez por ele. Chegamos então num seguinte bloco, num próximo bloco. Eu queria que alguém lesse para mim dos versos 14 ao 36. Profeta, ou melhor, faraó está com problema, e José traz a solução não somente do sonho, mas também uma solução prática que complementa o sonho. Quem lê para mim, por favor, dos versos 14 ao 36? Fique de pé, por favor, e leia bem alto. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé à beira do Nilo. Quando saíram do rio 7 vacas, belas e gordas, que começavam a pastar entre as juntas. Depois saíram outras 7, raquíticas, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas, que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de havê-las comido, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois tive outro sonho. Vi 7 espigas de cereal, cheias e boas, que cresciam num mesmo pé. Depois delas brotaram outras 7, murchas e mirradas, ressequidas pelo vento leste. As espigas magras engoliram as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de explicá-lo. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento leste, são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito. Mas depois virão 7 anos de fome. Então, todo o tempo de fartura será esquecido, pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito, durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esses estoques servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Muito obrigado, Paulo. Muito bem, irmãos. José agora foi, de acordo com o nosso texto, retirado rapidamente, da prisão, depois que o mordomo resolveu abrir o jogo. Finalmente lembrou, E o texto nos diz que o faraó mandou que ele fosse retirado rapidamente da masmorra de Potifar. Ele foi preparado, ele foi arrumado para encontrar-se com o faraó, deve ter tomado um banho. O texto nos diz que ele fez a barba, trocou de roupa. Isso é interessante porque na cultura egípcia, aparecer barbado era algo desrespeitoso. Mas para um hebreu, barba era sinal de honra.
mas ele estava num contexto egípcio, né? Então ele submeteu-se àquela cultura, foi ali, seguramente tomou um banho, se arrumou, fez a barba, trocou de roupa. E quando José ficou diante do faraó, os sonhos perturbadores que o faraó teve foram todos contados de novo. O faraó ouviu tudo de novo, como nós ouvimos agora. E ele ficou ali agonizando, provavelmente, naquela cultura egípcia, né, de ter quem o interprete os sonhos, porque eles tinham essa coisa superestimada, né, de sonharem e temerem o que sonharam na cultura deles. Mas era Deus agindo soberanamente para que coisas que nem José e nem o faraó poderiam ver, mas Deus já estava vendo e planejando desde os dias que José estava lá no poço. Tudo isso já estava dentro de um plano poderoso e soberano de Deus para a vida daqueles homens, para a vida daquela nação que estava por vir a partir de José. E agora, se os irmãos pensarem comigo, era o momento exato de José dar uma jacosada. Jacó não era um tremendo de um oportunista, negociante, avarento? Não era? José aprendeu, seguramente ele sabia como fazer isso. Ele estava com tudo na mão agora, José. Puxa, meu pai tivesse aqui, ele na hora ia dizer, olha, eu posso até revelar teu sonho, mas eu vou pedir umas cabecinhas de gado, né? Eu queria umas terrinhas, né? Vamos negociar, faraó? Estou com tudo aqui, ó. Deus já me disse tudo. Agora vamos conversar. Muito possível disso acontecer. Era o momento mais propício para isso, inclusive, né? Até mesmo a negociação do seu próprio cativeiro, porque ele estava na condição ainda de escravo, não é? Mas o fato é que nada disso aconteceu. Por mais que José desejasse certamente a libertação, nós não vemos em nenhum momento dessa narrativa José fazendo qualquer tipo de apelo pessoal. Não enxergamos nenhum momento dessa história José sequer tocando nesse assunto. José estava completamente comprometido com a glória de Deus, não com o seu próprio conforto. Não que ele não desejasse, irmãos, repito, falamos bastante disso semana passada. Não que ele não desejasse, não há pecado nenhum dele desejar estar fora dali, junto com seus familiares, lá em Hebrom, junto com seus pais, enfim, desfrutando de todas as realidades que envolvem a ocupação da terra. Tudo isso eu creio que ele desejava. Mas José não sabia o que estava por vir. Mas ele tinha uma compreensão tão grande de que Deus estava com ele, que ele não faz um apelo para si mesmo, ele apenas cumpre o papel para o qual Deus o designou naquele momento, que era a capacidade de interpretar sonhos que Deus deu a José. O faraó, por sua vez, por uma intervenção que eu não tenho dúvida, divina, do Senhor, levou agora não somente o mordomo e o padeiro a crerem no colega prisioneiro, mas como levou o faraó a crer que aquele hebreu, até então ainda prisioneiro, Deus o usaria para falar com ele sobre coisas que ninguém poderia saber. E José em nenhum momento toma esse direito para si. O que acontece no verso 16 desse trecho? O próprio José está preocupado com não deixar transparecer de que ele é o camarada que revela sonhos. Não, ele diz, isso não depende de mim. Revelar sonhos, falar, interpretar, isso não depende de mim. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Esse favorável não tem nada a ver com uma resposta boa, mas Deus atenderá às urgências, às ansiedades, os medos do faraó, lhe dizendo, como ele disse ao padeiro e ao mordomo, olha, um vai viver e o outro vai morrer. Deus vai atender o seu desejo, não é saber o que significa seu sonho. Deus vai dizer, Deus vai lhe atender, Deus vai ser favorável e lhe dar a interpretação do seu sonho. E José, então, muito habilmente, controlado, dirigido pelo Espírito de Deus, interpreta o sonho do faraó. O resultado, como vimos, é que o Egito teria 7 anos de muita abundância na colheita do trigo. Eles deveriam fazer uma reserva estratégica nos grandes celeiros, nos grandes barracões, porque depois viria uma severíssima
fome, e eles teriam comida guardada, e aquilo deveria ser o suficiente, aquilo que eles guardaram no tempo de abundância, deveria ser o suficiente para eles suportarem os próximos 7 anos de muitas dificuldades, de muita fome, um tempo muito severo. Irmãos, seria muito prático para José acabar a história aqui, embora agora o faraó, todo respeito, o sonho está aqui, Deus falou, agora vamos conversar nós dois aqui sobre as injustiças que eu sofri. Ele poderia ter continuado a história assim, acabado com toda a parte de sonhos, dos sonhos, ele poderia ter interrompido esse processo e terminado aqui toda a história. Mas o fato é que o nosso querido José era um profeta da esperança. O texto não fala isso, sou eu que estou dizendo. Porque para José a história não acabou aqui, porque além de José falar da parte de Deus, José era também um grande administrador. E ele sabia disso. José era muito hábil com as suas características que ele sabia que Deus havia lhe dado também, com as suas habilidades pessoais. E ele não reteve para si as capacidades que ele queria servir a Deus com aquelas capacidades. Ele queria que Deus usasse as suas capacidades. Por isso que ele não parou a história apenas com as afirmações que envolviam o sonho que havia sido interpretado. Então José não somente foi capaz de predizer o que estava por vir, mas ele também se mostrou completamente competente para analisar a situação e dar um diagnóstico, dar uma orientação técnica para o faraó, dar uma linha de ação. Ele botou os seus conhecimentos ali a serviço do faraó. Um plano muito detalhado e prático, o objetivo de um grande gestor foi proposto ao faraó, juntamente com a interpretação do texto. Ele não parou antes de atender integralmente as necessidades daquele homem. E a solução, obviamente, o faraó já estava com seus botões, pensando depois daquilo dessa parte prática do desenrolar do sonho interpretado, o faraó imediatamente deve ter pensado, e agora? Eu preciso de um administrador. Eu preciso de uma pessoa como essa. Irmãos, eu estou convencidíssimo de que esse caráter e esse espírito humilde de José não o deixariam se apresentar. Olha, eu estou dizendo para o senhor que precisa de um gestor e eu já estou aqui prontinho, de pranchetinha na mão, caneta, maquininha de calcular. Sou eu mesmo, viu? Eu duvido muitíssimo que este homem temente ao Senhor, capaz, com consciência de que ele era capaz, ele não ficou se vendendo para o faraó. Ele serviu ao faraó. Ele, como homem de Deus, serviu, interpretando o sonho conforme Deus lhe deu a oportunidade de fazê-lo, como também colocando as habilidades que Deus lhe deu a serviço daquela causa. Irmãos, eu acho isso extraordinário no caráter deste homem. Perdemos muito tempo nos vendendo, quando poderíamos apenas estar prontos para servir. Seríamos muito mais úteis se fizéssemos como José fez. Mas o fato é que o plano precisava ser colocado em prática, havia uma fome que estava por vir e alguma coisa precisava ser feita. Eu queria que alguém ficasse, por favor, de pé e lesse para mim dos versos 37 ao verso 45. Leia bem alto para que a gente possa acompanhar. Versos 37 ao 45.
Ok, muito obrigado, meu irmão. Embora tenha havido um grande alívio por parte do faraó diante da interpretação que foi feita por José do seu sonho, irmãos, o maior conforto que houve para todos ali veio do plano de ação que José estabeleceu. Porque você apenas levantar o problema é uma coisa, você trazer soluções para o problema, eu creio que é o grande desdobramento, né? É o cenário completo. Isso aconteceu, eu creio que o grande conforto veio daí. Não somente isso, haviam, muito provavelmente, pela própria administração que José já vinha fazendo lá nas masmorras de Potifar, o próprio testemunho de Potifar da incrível gestão e administração de José, da sua casa, dos seus negócios, o faraó tomou conhecimento disso tudo, da competência de José para lidar com os assuntos, a tal ponto que não tinha o que fazer. Até os magos, até os sábios do faraó, por unanimidade, entenderam que José era o homem para o trabalho. Ninguém precisou, José não precisou fazer autopropaganda. Ele serviu ao Senhor nas masmorras. Ele serviu ao Senhor em todo o processo da sua vida, desde o momento que o seu pai Jacó lhe deu a sua túnica e mandou que ele fosse lá em Siquém para poder ver como é que estava o gado nas pastagens com seus irmãos, desde ali. Eu creio que Deus, desde antes disso, este homem já temia o Senhor. E aqui apenas foi um desdobramento de coisas que ele já fazia, ele já era assim. O faraó estava totalmente disposto, eu creio que a esta altura, de reconhecer que o Deus de José era realmente o Deus que o capacitava a fazer isso. Não que o faraó tivesse uma convicção salvífica sobre o Deus de José, mas ele não negava que o Deus que capacitava José era extraordinário. Havia um espírito divino capacitando José a ser daquele jeito. E que através desse espírito José trabalhava, José servia. E por causa desta influência do Deus de José, é que ele era excelente naquilo que ele fazia. Eu creio que o ímpio faraó percebeu isso. E muito além de uma libertação de uma escravidão, repito, que em nenhum momento foi pedida por José. Ele foi elevado à posição, segunda maior posição do Egito. Abaixo do faraó estava José. E talvez numa mesma linha, mas num grauzinho abaixo, Potifar, que era até então o seu senhor. Olha como é que Deus mexe na história, através de um homem comprometido com servi-lo, independente das circunstâncias. Muito bem, vamos fechar. Alguém lê para mim os versos, eu vou ler os versos 46 a 57. Diz assim: José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, rei do Egito. Ele se ausentou da presença do faraó e foi percorrer todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra teve grande produção. José recolheu todos os excedentes dos 7 anos de fartura no Egito e os armazenou nas cidades. Em cada cidade ele armazenava o trigo colhido nas lavouras das redondezas. Assim José estocou muito trigo, como a areia do mar. Tal era a quantidade que ele parou de anotar, porque ia além de toda medida. Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. O primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Assim chegaram ao fim os 7 anos de fartura e começaram os 7 anos de fome, como José tinha predito. Houve fome em todas as terras, mas em todo o Egito havia alimento. Quando todo o Egito começou a sofrer com a fome, o povo clamou ao faraó por comida, e este respondeu a todos os egípcios: dirijam-se a José e façam o que ele disser. Isso aqui é extraordinário, né, irmãos? Quando a fome já se havia espalhado por toda a terra, José mandou abrir os locais de armazenagem e começou a vender trigo aos egípcios, pois a fome se agravava em todo o Egito. E de toda a terra vinha gente ao Egito para comprar o trigo de José, porquanto a fome se agravava em toda a parte. Enfim, irmãos, o fato é que a vida continuou. Não terminou a história. A vida continuou. E tudo da maneira como José vinha predito.
houveram aqueles anos de abundância. Durante esse tempo de abundância, José teve, seguramente por uma imposição do próprio faraó, ele casou com uma mulher egípcia, um hebreu, algo que, dentro da lei, ele não deveria ter feito, mas o texto nos coloca no sentido de que ele era, inevitavelmente, um servo do faraó, e ele, então, casa-se com a esposa de um sacerdote, com a filha de um sacerdote egípcio, e ele tem 2 filhos, um deles se chama Manassés, que significa fazer esquecer. Eu creio que José colocou no seu filho esse nome, Manassés, fazer esquecer, com o propósito de mostrar a sua gratidão a Deus. Uma postura de submissão a tudo que Deus permitiu que ele fizesse, que Deus permitiu que ele passasse durante aquele tempo. E o texto do verso 51 diz assim, depois de batizar ou chamar o seu primeiro filho de Manassés, que significa fazer esquecer, ele diz no finalzinho do verso 51, todos os meus problemas e toda a casa do meu pai. Ou seja, ele me fez esquecer todos os meus problemas e toda a casa de meu pai. Eu, francamente, já conhecendo um pouco mais José, eu não creio que ele estava aqui expressando algum tipo de depressão ou algum tipo de angústia maltratada. Eu não creio, não. Conhecendo o caráter deste homem que a Bíblia tem nos dado a conhecer, eu acredito que ele está transmitindo a ideia de que, olha, não tenho nem um pouquinho de amargura. Deus tratou meu coração completamente. Foi Deus que conduziu os meus passos em todo esse processo. Sofri sim, chorei, foi difícil, tive momentos de inquietude, mas em tudo o Senhor me supriu. E a vinda de Manassés trouxe ao meu coração um esquecimento de qualquer coisa que pudesse trazer, qualquer tipo de raiz de amargura. Então esse meu filho vai representar este livramento do meu coração de qualquer tipo de amargura. Então eu afirmo que não há amargura em meu coração. Deus retirou isso com a chegada do meu filho Manassés. Eu creio que essa atitude vai explicar, sem dúvida alguma, todo aquele domínio próprio, aquele controle que José teve sobre as suas próprias emoções quando encontrou com seus irmãos lá na frente. Esta atitude aqui para nós revela o que Deus, como Deus continuou tratando o coração de Manassés quando ele não logo se revelou aos seus irmãos quando apareceram lá no... Oi? Coração de? O que eu falei? José foi plenamente tratado por Deus, e naquele momento que seus irmãos apareceram lá, ele já estava pronto, preparado pelo Senhor. Não tenho amargura, não tenho vingança, no tempo devido, sem raiva e sem vingança, eles terão o que precisam para que se arrependam. Deus nos tira a amargura do coração quando temos contentamento com as suas decisões sobre a nossa vida. Amém? Eu creio que José experimentou isso. E o outro filho se chamou Efraim. E Efraim significa fertilidade ou fecundidade. Eu creio que o que José queria transmitir aqui era o fato de que foi Deus quem lhe dera até então sucesso, prosperidade, bênçãos em tempos difíceis. Aquela prosperidade lá nas cadeias, nas masmorras de Potifar, a prosperidade da paz do Senhor. A prosperidade que não é medida pela minha conta bancária, mas a prosperidade que é medida pela presença suficiente de Deus na minha vida e na minha história. As bênçãos do Senhor, com todo tipo de livramentos que José sofreu, quando ele foi jogado lá naquele poço podia estar cheio d'água. Ele já morreria afogado quando foi jogado no poço, aquele poço estava seco. Então, bênçãos, provisão, cuidado, todo o zelo do Senhor, tudo isso eu creio que José transmite aqui quando ele apresenta o nome Efraim como fertilidade ou fecundidade, ou seja, recebi tudo o que eu poderia receber do Senhor durante todo esse tempo de grandes aflições. Eu não somente fui próspero, bem-sucedido, como fui também abençoado em meio a cada uma das minhas aflições. Uau! Irmãos, eu creio que José aprendeu em todo esse processo que aflição e bênçãos não são contraditórios.
Aflição e bênção não são coisas que, para Deus, entram em conflito. Porque Deus era plenamente capaz de tornar toda a tristeza em alegria para aqueles que nele confiam. José entendeu isso, caminhando com Deus em todo esse processo. Eu creio que Romanos 8:28, que é um texto que eu muito repito aqui, faz todo sentido quando olhamos para a vida do nosso querido José. Vamos repeti-lo, o texto que a gente cita tantas vezes, mas quão importante é lembrarmos essas verdades ilustradas de forma tão intensa na vida do nosso querido José. Vamos ler juntos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como faz sentido Romanos 8:28 olhando para José? Irmãos, Deus não enxergava apenas José quando o abençoava. Deus não olhava de forma unilateral para José, como se não existisse mais nada em volta, porque Deus não faz assim. Deus também via a preservação dos seus irmãos. E Deus via toda a nação de Israel que viria a partir daí. Deus enxergava toda a história e não apenas uma situação da história, porque Deus é assim. O fato é que, enquanto Deus está cuidando de nós individualmente, seguramente Ele também enxerga numa perspectiva completamente ampla. Falava isso aqui para uma pessoa hoje ou ontem, não lembro bem. Nós temos uma tendência muito egoísta e exclusivista de achar que Deus me salvou em Cristo Jesus por minha causa. Nos colocamos numa posição, puxa vida, eu fui salvo, como se eu fosse assim algo relativamente, uma ideia de especial, uma ideia de Deus me viu fora do cenário ao meu redor. Nada. Deus, quando nos alcança com suas bênçãos, Deus, quando nos salva através do amor de Cristo Jesus, Ele salva você porque Ele enxerga através de você teu marido, tua esposa, teu colega de trabalho, teu colega de escola, teu familiar, enfim. Essa coisa egoísta que nós temos de tratar Deus como um ser que tem que cuidar, um ser celestial que tem que cuidar com exclusividade de mim, porque afinal de contas, eu sou eu, né? Essa coisa egoísta, nós tentamos transformar Deus em um ser particular. Mas Deus nos abençoa, Deus nos provê, porque Ele está vendo todo o cenário da história, para que eu possa me tornar bênção do Senhor na vida de outros. É assim que Deus age, foi assim que Deus fez com José, é assim que Deus faz conosco. Esse nosso egoísmo, ele nos torna capaz de acreditar que os nossos problemas são os maiores que existem, que Deus tem que cuidar de mim porque eu estou com muito problema, Deus tem que cuidar de mim porque, afinal de contas, ninguém sabe o que eu estou passando, até mesmo julgamos em alguns momentos que nem Deus é maior do que os meus problemas. Isso nos torna pessoas muito incrédulas, muito frágeis, egoístas. Aí não é assim que Deus age. Deus nos abençoa porque Ele vê através de nós o que nós podemos ser na vida de outros, exatamente como fez com José. Uma outra situação que a gente precisa ter muito cuidado é quando nós usamos José quase como um mártir. Agora tudo é José. Quando usamos José como talvez um modelo de sofrimento e glória. Eu vou fazer igual José, porque José ele sofreu, mas foi completamente honrado. É fato que José ilustra essa verdade de que o sofrimento vem antes da glória. É verdade. A vida de José ilustra isso. A gente poderia até dizer que o sofrimento nos prepara para a glória, para a honra, para sermos abençoados, enfim. Mas a gente não pode, de forma alguma, olhar para a história de José como uma promessa, porque a Bíblia não faz isso.
Não podemos olhar para José como se estivéssemos vendo ali um contexto onde Deus nos promete que se formos fiéis no sofrimento, então nós seremos levados para a glória e para a prosperidade, porque foi assim com José. A Bíblia não está dizendo isso. De forma alguma. Não há uma doutrina, não há uma promessa nisso, de forma alguma. Os propósitos de Deus não são alcançados de forma alguma através de um único método. Deus não cumpre seus propósitos dentro de um padrão único, pré-determinado para os homens, de forma alguma. Deus levanta alguns, sim, dando-lhes poder, dando-lhes autoridade, prosperidade, enquanto a outros Ele permite aflições e até humilhações. Quer ver um fato contraditório muito interessante? Enquanto José foi levado de Canaã para o Egito, num contexto de prosperidade e exaltação, olha Moisés. Moisés fez o caminho inverso. Moisés foi levado do Egito para o isolamento, para Canaã, para a humilhação muitas vezes, para andar depois, para nem sequer atravessar o Jordão, mas andar, subir um monte ali, desaparecer. Foi levado da grande prosperidade e exaltação do Egito para o esquecimento em Canaã. Enquanto José foi levado da obscuridade para a prosperidade do Egito. Então Deus não tem regrinhas, irmãos. Deus não está sujeito aos nossos padrões de certo e errado. O padrão dele é de excelência sempre. De fazer as coisas como ele crê e sabe, soberanamente, sabiamente, que tem que ser feito. Cada circunstância dentro da sua circunstância, e Deus é soberano para fazer as coisas como Ele quiser. Nós não temos direito de exigir que Deus nos trate como tratou José. De forma alguma. Deus pode fazer o que Ele quiser para tratar conosco, como Ele fez com Moisés. Ele pode tratar conosco de forma totalmente diferente de como fez com José ou como fez com Moisés. Deus pode fazer o que Ele quiser. Repito, José não é garantia de que obediência fiel vai nos levar para algum tipo de posição, prosperidade ou poder nesta vida. Não é isso que o texto está dizendo. Olha para Jó. Lembra da história de Jó? Não havia ninguém na terra, no mundo daquele tempo, igual a Jó. O próprio Deus diz isso. Não há ninguém como Jó nesta terra. Pois Deus permitiu que o diabo o tocasse de morte, sem tomar-lhe a vida. Deus é soberano para nos salvar, para nos abençoar, para nos permitir aflições, tudo com propósitos soberanos que nós não conhecemos, mas tudo que vai redundar sempre na glória dele e no nosso bem. Amém? O que nós podemos então fazer igual, de forma semelhante a José? Já que o José já está sendo quase meu herói. O que a gente pode então repetir de José? Eu creio que a vida de José ilustra muito bem o que está lá em Lucas 16, verso 10. Vamos ler juntos? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no mundo. Irmãos, o que José fazia no calabouço de Potifar, ele fazia nos corredores do palácio do faraó. Ou diante do faraó. E eu estou muito convencido de que José se saiu muito bem no palácio do faraó, porque ele fez muito bem o seu trabalho de forma muito diligente por onde ele passou. É por isso que ele foi muito bem. Ele foi muito bem no pouco, por isso ele foi muito bem no muito. José, sem dúvida alguma, ilustra magnificamente Lucas 16, 10. Irmãos, somente aqueles que são fiéis as atuais oportunidades e diversas oportunidades e deveres que Deus nos dá podem ser realmente ou podem ter reais expectativas de terem mais adiante mais privilégios e mais oportunidades, mais responsabilidades, mas não sem antes terem muito zelo, dedicação e compromisso com as oportunidades e as circunstâncias, deveres que Deus coloca diante de nós hoje. Aí nós podemos ter esperança de ter a providência de Deus abençoadora, com suas bênçãos, com o êxito nas coisas que estão por vir. O nosso maior dever
acredito que na vida cristã, não é exatamente sonhar com um futuro ou com aquilo que o futuro nos reserva, mas fazer exatamente aquilo que o presente nos oferece. Gastamos muito tempo elucubrando com o futuro que não sabemos nada e desperdiçamos as oportunidades maravilhosas que Deus coloca de nos servirmos a Ele com integridade no presente. Não vejo nenhum erro em nós termos objetivos legítimos para a nossa vida, de forma alguma. Mas é absolutamente insensato dedicar nossas energias, nossos esforços, nossos talentos para um possível futuro glorioso, quando os deveres atuais estão sendo abandonados, negligenciados. É insensato. José não fez isso. Deus nos deu um trabalho para fazer agora. Temos muito o que fazer. Precisamos ser fiéis nisso, naquilo que Deus tem colocado na nossa mão. A gente precisa ter sempre em mente que as coisas que Deus tem guardadas para cada um de nós, elas são muito maiores do que nossas cabeças, nossas mentes limitadas podem supor. Muito maiores. Só para recordar, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Meus irmãos, os nossos maiores sonhos podem ficar muito aquém. A gente sonha, gasta um tempo enorme, gasta energia, tentando fazer projetos mirabolantes, deixando coisas que não poderiam ser deixadas de lado, deixando de lado por coisas que a gente não tem a menor ideia se vão ou não poder ser ou acontecer. Perdemos tempo, energia, gastamos muito vigor com sonhos que podem ficar muito aquém daquilo que Deus tem reservado para aqueles que fazem bem as pequenas coisas do presente e deixam o futuro por conta do Senhor. A gente pensa em futuro não fazendo dedicadamente as coisas que precisam ser feitas no presente. Isso não nos torna muito melhores do que sonhadores insensatos e pouco úteis no serviço do Senhor no presente. Eu quero terminar chamando a atenção para algo que normalmente passa desapercebido nessa narrativa. Você reparou que foi um desastre nacional, foi uma calamidade que forneceu toda essa ocasião para essa libertação e promoção de José? Uma fome nacional, irmãos. O Egito da época era os Estados Unidos de hoje. Dominava o mundo. E havia uma fome ali, um tempo que foi predito de um desastre, uma catástrofe nacional. Eu acredito plenamente que jamais o faraó teria promovido Josué, a menos que ele soubesse de todas as dificuldades que estavam por vir e que seus assessores não teriam a menor capacidade de intervir naquela situação, a não ser aquele hebreu improvável. Duvido muito que a história de José tivesse tido esse desdobramento se Deus não tivesse soberanamente permitido uma catástrofe, uma calamidade nacional. Alguns de nós, como crentes, passam, de vez em quando, por profetas. Alguns de nós nos colocamos nessa posição de profetas de vez em quando. A questão é que, enquanto José foi o profeta da esperança, muitos de nós acabamos sendo apenas profetas da desgraça. Por que eu estou dizendo isso? Porque é absolutamente verdadeiro e bíblico o fato de que o mundo sem Cristo, a Bíblia afirma que ele jaz no maligno, está morto no diabo, está indo para o inferno. O homem sem Deus está separado da eternidade, das bênçãos espirituais que estão reservadas para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Mas essa é apenas uma parte da notícia. Essa não é a notícia inteira. O que nós já vimos é que José não parou aqui. Ele entregou, sim, a dura mensagem da fome, mas ele também entregou uma mensagem de esperança.
algo que forneceu uma solução para os problemas daquele tempo, daquela época. Irmãos, como nos dias de José, as soluções definitivas para os problemas da humanidade, ou melhor, não é isso mesmo. A solução definitiva para os problemas da humanidade, elas estão na realidade espiritual. As crises das nossas vidas, aquelas grandes aflições que passamos, no fundo, a maciça maioria delas são resultado de pecado nosso. E a solução de Deus para o problema do pecado é aquela que nós sabemos, que foi consumada na obra de Cristo na cruz em nosso favor. Essa é a solução de Deus. Essa é a resposta de Deus para o problema do homem, para as crises da humanidade, para a crise espiritual que o ser humano vive. É Cristo Jesus, é a solução de Deus. O que nos falta, irmãos, é sermos fiéis a Deus, entregando uma mensagem completa e não sermos apenas os profetas da desgraça. É tão fácil dizer, olha, se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Verdade? Mas continua, não para aí. Precisamos ser profetas da esperança. José fez isso. Precisamos entregar a mensagem completa da cruz, oferecendo a esperança que está em Cristo Jesus, e não apenas o fim, mas junto com o fim, apresentar um novo começo que Cristo Jesus pode dar. José fez isso, no seu contexto, na sua história. Por isso eu pude chamá-lo nessa mensagem de o profeta da esperança. E me preocupei grandemente com o fato de que muito facilmente nós somos os profetas do desespero, porque a nossa mensagem é parcial muitas vezes. Enxergamos a desgraça no mundo, mas não chegamos com a solução que Deus já deu para o nosso próprio pecado em Cristo Jesus. Precisamos ser profetas da esperança. Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado pela oportunidade, ó Pai, de enxergar em José não um super-homem, mas algum tipo de promessa bíblica ou doutrina, mas enxergar em José um homem temente ao Senhor que não abriu mão, ó Deus, de te servir no pouco. E com a mesma dignidade, ó Deus, e com a mesma capacitação que o Senhor deu a José para que ele fosse tudo o que ele foi no pouco, ele foi no muito, ó Deus, com toda a integridade. Ó Deus, precisamos aprender a nos portar diante das muitas situações e circunstâncias que a vida nos oferece. Sermos fiéis, ó Deus, naquilo que o Senhor tem nos dado agora. Porque o futuro pertence ao Senhor. Fazer planos não é pecado. Mas tentar achar enganosamente que nós determinamos o futuro com a nossa expertise, com as nossas habilidades humanas, é aí que está o pecado, e para isso Cristo morreu na cruz. Para se confessarmos os nossos pecados, sabemos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos ser profetas da esperança, ó Pai. Temos a mensagem completa, sabemos que o homem sem Deus, sem Cristo Jesus, o que lhe espera, ó Deus, é condenação, a eternidade sem o Senhor. Mas para isso, ó Deus, nós sabemos também, por causa disso, melhor, nós sabemos que temos, ó Pai, a obra do Teu Espírito Santo, ativa, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E precisamos ser porta-vozes também da mensagem completa, a mensagem da esperança, que não abre mão, ó Deus, de falar das implicações da vida sem Cristo, mas que não, de forma alguma, omitiremos a gloriosa mensagem da vida que está reservada para aquele que crê no Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus Santo, ajuda-nos a ter grande comprometimento com o Senhor e com a Tua obra. A ponto, ó Deus, que se almejamos coisas no futuro, seja por causa de um plantar comprometido com o Senhor. E o Senhor, no seu tempo, de acordo com a Tua soberana e perfeita e santa vontade, há de nos honrar da maneira que o Senhor acha que é devido, no tempo e na hora que o Senhor sabe quais são. Ajuda-nos a descansar nisso e a confiar completamente que Tu és um Deus bom e justo. O Senhor continua sendo bom. O Senhor continua sendo Deus. Assim eu te peço, ó Pai, como pedimos há pouco, enquanto louvávamos a Ti, que o Senhor opere em nós o milagre, ó Pai, da libertação da dúvida. Que não duvidemos, ó Pai, da Tua provisão, como eu creio que José, nos maiores momentos de aflição, ele não duvidou. Por isso, ele chegou nos lugares que o Senhor determinou para ele. Ajuda-nos nisso, eu te peço, ó Pai. Muito agradecido pela vida de cada um, ó Pai, pelos que nos visitam. Ó Pai Santo, em nome de Jesus, leva-nos para as nossas casas debaixo da Tua guarda, da Tua provisão. Livra-nos, ó Deus, das muitas situações difíceis, ó Pai, que certamente enfrentaremos durante a semana, talvez hoje ainda. Capacita, dá sabedoria, dá esse consolo, desse apacentar gostoso do Senhor sobre as nossas vidas, para cada momento, para cada situação que vivermos aí em nossas vidas. Muito obrigado. Obrigado pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando a Tua igreja, dando a Tua provisão. Sendo a você, ó Pai querido, com os enfermos, em nome de Jesus, clamamos pela Tua intervenção soberana, divina, sobre a vida daqueles, ó Pai, que carecem de saúde física, ó Pai. Em nome de Jesus, clamo que o Senhor renove a nossa vida com saúde espiritual, para tudo que temos ainda a enfrentar, até o dia que estaremos para sempre contigo no céu. Assim eu te peço, agradecido, no nome santo de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Podem sentar. Tenha o seu período de oração.